tem o poder da força ali nela, a gente já sabia, mas nesse novo filme a gente descobre que ela é também a líder de uma grande rebelião. Não, eu não tô falando da Leia Organa, eu tô falando da Matilda. E aqui neste novo filme da Netflix, por incrível que pareça, tudo funciona muito bem. Olá, seja bem-vindo, eu sou a Nath e venho aqui para falar para vocês sobre Matilda, o musical que acabou de chegar aí neste Natal na Netflix. E eu vou te contar um pouquinho sobre o que eu achei dessa nova adaptação desse clássico. Então vem comigo que eu vou te falar tudinho. Se vocês não sabem, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o filme de 1996 que trouxe para a telinha a história de um livro lá de 1988 que é muito querido por todos. O filme americano fez muito sucesso, é um clássico aí infantil dessas crianças dessa época, inclusive para mim, e agora ela chega para contar a história de uma maneira diferente, mas não tão diferente assim. Matilda já tinha sido adaptado para um musical de muito sucesso, vencedor de vários prêmios, inclusive um dos maiores, que é o Tony. Então, agora essa nova produção da Netflix, ela faz a junção de tudo que já tinha sido criado, mas foca mesmo nessa adaptação do musical de 2011. Sinceramente, eu já tinha algumas expectativas, exatamente porque já tinha sido liberado ali trechos de música, de algumas cenas, e estava bem bonito, bem legal. Só que aquilo, eu gostava muito de Matilda de 1996, essa primeira adaptação. Tenho um carinho muito grande por esse filme, por isso que eu botei aí no vídeo recapitulando toda a história, mas acabei assim, tipo, entrando com dois pés atrás, porque o início ele é bem diferente do filme de 96 e aquele meu amor por aquela obra anterior, ela acabou me prendendo muito nesse começo. Então, pareceu que eu não tava gostando, que eu não tava me encaixando com aqueles personagens, que aquela não era a minha Matilda, que aqueles não eram os pais da Matilda. Mas no final das contas, eu acabei comprando muito essa história e saindo bem encantada e dando aquela choradinha no final. Não é muito difícil porque o elenco tá muito bom e as músicas, que é o ponto alto do filme, elas entregam uma emoção e uma coreografia com aquele grupo de crianças que, meu Deus, eu quero ouvir de novo todas as músicas, com certeza eu vou baixar elas no meu Spotify. Matilda, que foi escrita pelo gênio Roald Dahl, aí, de várias outras obras que a gente conhece, a Netflix fez questão de colocar no seu subtítulo o nome do autor para mostrar realmente essa homenagem, esse vínculo com a história. Então, ela acaba sendo uma fusão muito gostosa de tudo que a gente vê, mas principalmente é uma homenagem para a obra deste autor, Matilda, que representa muito da nossa infância em vários momentos, com várias batalhas que a gente tem que enfrentar não apenas quando é criança. Então são mensagens muito bonitas e que não ficam datadas, elas vão permanecer, elas vão continuar, e é bom a gente rever e curtir e aprender junto com a Matilda, que é essa pequena gêniazinha devoradora de livros que acabou nascendo numa família ali de pais relapsos, tá? Aqueles pais não queriam ela e tratam ela como qualquer coisa. Ela acabou tendo que, desde nova, se virar sozinha. Ela aprendeu a ler, se foi ali para o mundo da leitura para fugir dessa negligência da sua casa, né, dos seus pais. Só que chega aquele período em que ela tá na idade de ir para a escola e os pais se veem obrigados a colocá-la em uma escola. Então a gente tem basicamente muito pouco. É isso que eu falei no começo do vídeo, né? Ele não remete muito para aquilo que eu já conhecia, mas ele vai direto para a escola, tem pouquinho ali de como é aquele vínculo dela com os pais têm umas 3, 4 cenas durante o filme todo, o que diferencia muito do filme de 96, porque basicamente metade do filme dele a gente vê
toda a relação dela com os pais, aqui não. Essa nova adaptação, toda essa dor, todos esses sentimentos, toda essa negligência, ela expõe numa história que ela vai contando, que ela vai criando ao longo do filme, sabe? É uma história que ela diz que está dentro de mim, mas ela precisa sair para fora, e ela começa a contar e faz muita relação com a história dela, mas também faz muita relação com a história de um outro personagem no filme. Eu gostei de como mostra essa conexão, que é muito forte entre a Matilda e a professora dela, né? A senhorita Honey, e é muito gostosinho ver como a imaginação dela é tão, sabe, vívida, o quanto os livros, quanto a leitura faz com que ela consiga expor em palavras tudo aquilo que ela está sentindo em forma de uma narrativa dentro do filme. Então, existe essa mudança, mas ela acaba funcionando para esta obra em si, que é este musical. Falando no musical, funciona muito bem porque como a Matilda entra na escola, começa a fazer as suas amizades com a sua turma, com a sua professora, e vê as dificuldades ali que principalmente é a diretora, né? Que é a diretora Trunchbull, que é vivida agora pela Emma Thompson. Meu Deus, tu olha, tu não vê que é a Emma, ela tá maravilhosa, aquela maquiagem dela tá muito boa, e ela consegue incorporar a Agatha nessa diretora tão maléfica, que sente tanta repulsa por crianças, que sente prazer em torturar elas, e tu sente esse medo, sabe? É a Emma ali, aquela atriz maravilhosa que a gente sempre sente uma simpatia enorme, mas tudo isso acaba saindo, fica só aquela mulher fazendo aquelas coisas odiosas. Essa história da escola que ela dirige, das crianças que estão ali dentro, a gente tem um pouco mais abordado aqui neste novo filme, porque eles conseguem fazer com que os outros personagens também exponham ali os seus sentimentos, principalmente os seus medos, porque o filme é sobre confrontar os seus medos, né? São medos simples, às vezes, como o medo da matemática, o medo da diretora, o medo de alguma relação ali não tá dando certo. São os medos que as crianças sentem, mas que também os adultos sentem, que a gente vê ali na querida professora dela, que é vivida pela maravilhosa Lashana. Lashana tem meu coração, ela canta ali umas 2 músicas e é muito bonito ver ela contando a sua história. As músicas fazem esse encaixe, elas soam muito natural. As minhas preferidas são quando tem as outras crianças da escola ali interagindo, advertindo a Matilda quando ela chega na escola, né, pela primeira vez, o que ela precisa fazer, como que ela precisa se comportar. É maravilhosa, e principalmente a música ali onde eles estão se rebelando contra as coisas ruins que a diretora faz. Por isso que eu falei no começo, a Matilda é uma grande líder de uma revolução que estava ali já acontecendo dentro deles, mas que precisava daquele rosto, ou daquele dedo apontado, ou principalmente daquela palavra dita, que no caso aqui é o não. Não, eu não vou fazer isso, não, não fui eu que fiz, por que eu tenho que pagar por essa coisa que você está falando que eu fiz, que não está correta? Então, ela dá aquela fagulha para que todos consigam juntos modificar aquela realidade deles. Então fica muito gostoso, as crianças me encantaram. E principalmente no outro filme a gente tinha muito a Mara, né? A Matilda, a atriz que fez a Matilda, como o foco principal, e também a gente tinha o Danny DeVito, né, que foi o diretor, também o narrador e o pai da Matilda, no caso, sendo ali os pontos focais. Eles eram para quem a gente sempre olhava, era eles que estavam contando essa história. Mas aqui nesse novo filme, não. A Matilda é mais uma peça. Os poderes dela, né, que é essa coisa de levitar, de fazer alguma coisa voar, de fazer alguma coisa cair, explodir, ela não é tão importante, porque tu tem o todo. O todo é a professora, é os amigos, os colegas,
a mulher, né, a dona de uma biblioteca itinerante da cidade. Então, são todos esses elementos das pessoas que fazem com que a Matilda ali acabe crescendo e acabe ajudando os outros a crescer junto com ela. Então, apesar dessa Matilda vivida pela Aisha Ware, que é... Ai, gente, as músicas que ela canta, ela é um docinho cantando. E ela é toda empinadinha, ela é toda altiva, ela é toda rebeldinha mesmo. Ela seria uma ótima Leia pequenininha, sabe? Eu vejo ela como uma Leiazinha mesmo. Tem essa pose. E ela funciona exatamente nisso. Porém, ela não brilha tanto porque tem muitas pessoas brilhando com ela. Por isso que se talvez você seja muito preso como eu à versão anterior, talvez o filme demore um pouquinho para engatar no seu coração. Mas com certeza, se você ainda não o viu, eu te proponho abrir ele e aceitar essa nova versão como algo diferente, mas que vai trazer a essência e melhorar muitas das mensagens da história. O filme Matilda musical está disponível na Netflix. Se você já assistiu, se for assistir, me conte aqui. Não esqueça de ver também o vídeo que eu falo sobre a Matilda, o filme de 1996, que também está disponível na Netflix. Beijos e até a próxima.